Na aula de hoje, nós estamos vendo esse processo de emancipação da África e da Ásia. Vamos fazer a revisão para vocês entenderem o que nós estudamos lá? Na tela para vocês, a aula de número 29.2. A independência dos países da África e da Ásia. Vamos lá? Aí a gente começa a falar sobre a Conferência de Bandung, a Conferência de 1955 na Indonésia, a Conferência Afroasiática de Bandung, convocada pelos líderes da Indonésia, da Índia, da Birmânia, atual Mianmar, do Ceilão, hoje Sri Lanka e do Paquistão. Nos anos seguintes à conferência, o processo de descolonização da África se acelerou e até o ano de 1960, 23 países africanos já haviam conquistado a independência. Então, a Conferência de Bandung, ela dizia, olha, nós não queremos nem ser do bloco capitalista e nem do bloco socialista. Nós somos do terceiro mundo, nós somos a terceira via. Algumas formas de ruptura para nós entendermos aí. Nós tivemos forma de ruptura pacífica, independência pacífica, alcançada entre o acordo entre a metrópole e a colônia. Só que a metrópole ela continuou explorando as colônias. Agora nós tivemos ruptura violenta, que eram confrontos armados entre a força das metrópoles e as tropas de libertação nacional que estavam nas colônias. Aí nós vamos ver isso na África, nós vamos ver isso na Ásia, essas tropas resistindo. Desdobrada-se uma série de lutas internas envolvendo movimentos políticos e grupos étnicos rivais. Então nós temos essas lutas fortíssimas, esse movimento fortíssimo de grupos rivais. A independência da Índia. A partir do século XVI, algumas regiões do seu território começaram a ser ocupadas por países europeus. Portugal e Holanda e, posteriormente, a França e a Inglaterra vão dominar a Índia. Portugal lá no início do processo de colonização, assim mesmo como a Holanda. Aí depois chegamos no século XIX, a ocupação da França e, finalmente, a Inglaterra, que tinha como a Índia a joia da coroa, lá pela riqueza, pela extensão territorial, pelo número de habitantes. No século XIX foi incorporado o Império Britânico. Ele coloca aí essa incorporação chamada a joia da coroa. A independência da Indochina. A Indochina, essa região aqui da Indochina que vai envolver toda essa região aqui, mas principalmente essa região que vem do Vietnã, da Camboja, Laos, essa era chamada de Indochina. Começa a dominação pela França desde 1860, foi ocupada pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Os japoneses ocuparam, tanto é, vocês lembram que os japoneses ocuparam essa região que era também produtora de borracha e por isso os seringais da Amazônia tiveram que ser reativados? Pois é, essa ocupação japonesa aí. Deflagrou-se então a Guerra da Indochina, que ela vai de 1946 a 1954. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial ela vai terminar em 1945. Um ano depois começa a Guerra da Indochina. E, como nós vimos também na aula, a Guerra do Vietnã. Estava até indo agora aqui, vem aqui comigo. Eu estava aqui com o meu intérprete, lembrando ali que tinha uma música que a gente, quando era adolescente, era uma música muito famosa, que falava que era um garoto como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. Nessa música aí, dizem que o garoto ele foi mandado para a Guerra do Vietnã lutar com os Vietcongs. Pois procure essa música aí para vocês ouvirem ela e entender um pouco dessa saga, desse protesto que o mundo fazia, esse protesto que a juventude dos Estados Unidos pedia paz, pedia o fim da violência no Vietnã. E uma guerra estúpida, uma guerra por ideologia. Façam atividade, que a gente já volta fazendo a correção. Tá bom? E aí? Fizeram atividade? Fácil, né? Pois é.
Eu aqui, o Sâmio, a gente estava vendo aqui. Sâmio, como é que está essa atividade? Tu achou difícil? Tava fácil, não estava? Fácil, fácil, fácil. Então vamos lá, fazer a correção aí. Fazer a correção aí com vocês dessa atividade. E a gente começa essa atividade pela questão de número 1. Olha essa questão de número 1. Ela diz o seguinte, essa questão. A partir da segunda metade do século XIX, o governo das potências econômicas se lançaram sobre a África, a Ásia, o Oriente Médio e a Oceania para formar seus impérios coloniais. Esse processo foi chamado por alguns historiadores de... Como foi chamado esse processo? Neocolonialismo? Neopentecostal? Capitalismo, socialismo ou americanismo? A partir da segunda metade do século XIX. Pessoal, essas potências europeias, essas potências chegaram à África, à Ásia, à Oceania, à China. Então, elas vão chegar a todos os continentes, né? Mas principalmente nesses continentes africano, asiáticos e até a Oceania. E vão chegar dentro de uma dominação fortíssima. Lembra? Como ele era muito parecido com o colonialismo que tinha acontecido lá no século XVI, ele foi chamado de novo colonialismo, ele foi chamado de neocolonialismo. Por isso que, olhem aí na tela de vocês, a resposta correta é neocolonialismo. Neocolonialismo. Então, nós temos aí, neo, dentro da língua portuguesa, é um prefixo de novo, significa novo. Então, por isso que tem essa questão do neocolonialismo, novo colonialismo. E se já chegou na hora do Enem, já agora vamos lá. É a hora das questões do Enem. As questões do Enem, elas são maravilhosas porque geralmente elas vêm com esses textos fabulosos. Apesar que essa questão é da Universidade Federal de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, que diz o seguinte: a primeira coisa, portanto, é dizer-vos a vós mesmos, não aceitarei mais o papel de escravo, não obedecerei às ordens como tais, mas desobedecerei quando estiverem em conflito com a minha consciência. Assim chamado, patrão poderá sussurrar-vos e tentar forçar-vos a servi-lo. Dizereis, não vos servireis por vosso dinheiro ou sob ameaça. Isso poderá implicar sofrimento. Vossa prontidão em sofrer acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada. Texto de Mahatma Gandhi. Acenderá a tocha da liberdade que não pode jamais ser apagada. São palavras de Mahatma Gandhi de 1969 a 1948, que no contexto da Guerra Fria inspirava movimento como o acirramento da disputa por armamento nuclear entre os Estados Unidos e a União Soviética, objetivando a utilização do arsenal nuclear como instrumento de dissuasão e amenização das disputas. B. A reação dos países colonialistas europeus visando diminuir o poder da Assembleia Geral da ONU e forçar o poder do secretário-geral do Conselho de Segurança. Letra C. As concessões unilaterais de independências às colônias, que concordassem em formar aliança econômica, política e estratégia com suas antigas metrópoles, como a Comunidade Britânica das Nações e a União Francófona. Letra D. O reforço do regime de apartheid na África do Sul, que após prender o líder Nelson Mandela e condená-lo à prisão perpétua,
procurou expandir a segregação racial para os países vizinhos, como a Rodésia e a Namíbia. Ou letra E. O não alinhamento político, econômico e militar aos Estados Unidos e à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Decisão tomada pelos países do terceiro mundo reunidos na Conferência de Bandung, na Indonésia. Então, o texto ele fala o seguinte: foi inspirado em qual movimento? Em qual movimento nós estamos falando? Vocês viram que a frase de Mahatma Gandhi, essa frase que ele traz, de Mahatma Gandhi, ele traz um texto, nesse que é trazido, ele traz um texto que ele fala sobre desobediência civil. Dizer não. O não pode ser dado como sofrimento. Não vou vender mais dinheiro. Não vou me vender mais. Não vou mais obedecer. Não vou mais ser submisso. E isso é bem reflexo da Conferência de Bandung. A Conferência de Bandung são países que estão em processo de independência, são independentes ali da África e da Ásia, que vão se reunir e vão dizer: não, nós não queremos ser mais explorados pelo capitalismo, nós não queremos mais ser explorados pelo socialismo. Nós queremos nossa independência. Nós não queremos formar o bloco socialista. Nós não queremos participar do bloco capitalista, da União Soviética, dessa polarização aí. Então, nós queremos o quê? Nós queremos, nessa conferência, dizer que nós somos países do terceiro mundo, mas nós somos independentes dessa briga ideológica. Por isso que a resposta correta dessa daí é justamente a letra E. A não alinhamento político, econômico e militar aos Estados Unidos e à União Soviética. Decisão tomada pelos países do terceiro mundo reunidos na Conferência de Bandung, na Indonésia. Ok? Vamos para a próxima aí? A próxima é um texto menor aí. Francis Gradel, Quem faz a Guerra Química. Texto de 2006. A utilização maciça de desfolhantes pretendia arrasar a cobertura vegetal para impedir que o adversário se camuflasse e destruir as colheitas para matar de fome as populações e os combatentes. Segundo, o objetivo era explícito. Como as operações de guerrilha dependiam estreitamente das colheiras locais para seu abastecimento, os agentes antiplantas possuíam um elevado potencial ofensivo para destruir ou eliminar a produção de alimentos. O texto acima se refere à tática utilizada em uma guerra inserida no contexto da descolonização afro-asiática, a qual o conflito se refere ao texto. A guerra de independência da Indonésia, a guerra pela libertação da Argélia, a guerra do Vietnã, a guerra separatista do Congo, a luta pela formação dos estados palestinos, aqui se refere ao texto. Então venha comigo aqui, meu aluno, venha comigo aqui para a gente relembrar. Nós precisamos relembrar que ali na região chamada de Indochina, nós temos um país que ele foi dividido em dois, o Vietnã. E lá no Vietnã, a divisão do Vietnã, que nós iremos observar, ela tem uma coisa interessante. Os Vietcongs, eles utilizavam a vegetação, e essa vegetação que eles utilizavam era uma vegetação que eles se camuflavam. E eles precisavam que a colheita que tinha ao redor alimentasse esse exército, para ele poder ter força para lutar. Os norte-americanos vão utilizar da guerra química. Mais uma vez, a guerra química, essa guerra cruel.
jogavam produtos que derrubavam as folhas da árvore, matavam a vegetação, matavam a plantação. E com isso acabava a floresta tropical, que escondia os Vietcongs, ela estava desnuda. Então, não tem erro essa daí. Nós estamos falando na tela para vocês, da Guerra do Vietnã. É a Guerra do Vietnã que o texto nos traz. Vamos para a última questão, a questão de número 4. Ela fala o seguinte: em 1955, foi realizada na Indonésia a Conferência de Bandung, que lançou as bases do chamado Movimento dos Não Aliados. Considerando o contexto do pós-guerra mundial, a Conferência de Bandung expressava. O que expressava a Conferência de Bandung? Uma manifestação pelo reconhecimento internacional da hegemonia asiática sobre a economia do pós-guerra. Uma ruptura com os padrões socioculturais preconizados pela Tríplice Aliança e Tríplice Entente, meu Deus do céu, foram lá para a Primeira Guerra Mundial aí. Letra C. A resistência política contra o confronto armado entre países aliados e países do eixo, a guerra, gente, já tinha acabado. Aqui. Tinha mais esse conflito entre países aliados e países do eixo. Letra D. A consolidação da influência socialista no hemisfério oriental, com a redefinição das antigas fronteiras políticas. Opa, pode ser essa daqui. Vamos deixar em stand-by. Ou a tentativa de alguns países de se manterem neutros diante da bipolaridade estabelecida na Guerra Fria. Conferência de Bandung. Alguns países não queriam entrar naquela briga da Conferência de Bandung. Alguns países queriam ficar neutro. Não queriam entrar nessa briga bipolar, nós vamos dividir o mundo. Aqui é socialista, aqui é capitalista. Disse, não, me deixe nessa terceira via, me deixe nesse terceiro mundo. Eu ainda estou em desenvolvimento, eu não posso entrar nessa briga, eu não tenho força para entrar nessa briga. Inclusive o Brasil não entra nessa briga. Apesar que nós vamos ter alguns governos que vão estar aliados a essa Guerra Fria, como nós vimos na aula passada, nós vimos aí o Eurico Gaspar Dutra, que ele foi um aliado dos Estados Unidos nesse processo de Guerra Fria. Mas a maioria do tempo o Brasil procurou estar fora desse processo dessa Guerra Fria. Procurou ser amigo de todos, sem confrontos, sem conflitos. Mas o mundo está nessa bipolaridade. E a Conferência de Bandung, ela traz isso daí. Ela traz essa tentativa de grito. Na tela para vocês. Ela traz a tentativa de alguns países de manterem neutros diante da bipolaridade estabelecida na Guerra Fria. E como não podia faltar, nós temos aí, meus queridos alunos, um material complementar para vocês. Estudamos essa aula, mas vocês precisam assistir esse documentário. Esse documentário que ele fala sobre descolonização da África. É um documentário que está aí no YouTube, gostoso e bom para vocês assistirem. Um documentário aí que vai ser assistido só em 20 mil... eu acho que está errado aqui, é em 2021, tá? Vamos tirar esse zero aí. Em 2021. É um documentário aqui, então, que vocês vão assistir, que fica como material complementar. E com isso, chegamos mais ao fim de nossa aula. Mas não é o fim da nossa disciplina, porque nós vamos ter mais uma aula daqui a pouquinho com vocês. Fique aí, que nós já vamos voltar com mais uma aula de história. Até lá!